galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo e hoje eu vou começar essa série aqui nesse canal sobre Arduino. O Arduino é uma plataforma muito interessante, vários projetos que a gente pode fazer com essa plataforma, projetos muito interessantes. O projeto que eu trouxe hoje para vocês é, basicamente, eu tenho um sistema de alerta de quando a minha temperatura ela passar do normal, aqui. Isso é um sisteminha de alerta para quando a minha temperatura passar do normal, esse sistema poder me alertar e eu poder fazer a correção necessária. Vou começar a simulação. Vou retirar o meu gelo daqui, tá? Ele está agora na temperatura de 13 graus, ele vai começar a subir um pouquinho. O que vai acontecer quando essa temperatura minha subir? Esse recurso visa me avisar quando a minha temperatura estiver... Esse projeto visa me avisar quando a temperatura estiver subindo acima de um limite. No caso, o meu limite é de 15 graus, tá? E agora ele começa a me avisar. Ele acende uma luz azul e começa a me avisar, falando que a minha temperatura está acima do normal que eu falei para ele. Falei para ele que a minha temperatura normal é de 15 graus, então a partir do momento que ele passar dos 15 graus, ele começa a me alertar aqui. A temperatura passou dos 15, ele vai me alertando aqui. Agora, quando essa minha temperatura subir para cima de 17 graus, ele já vai me avisar de uma maneira diferente. Ele vai me avisar com um aviso mais forte, além de trocar a coloração do LED aqui para uma luz vermelha, me alertando de um possível perigo, né? Vamos pegar aqui de volta e trazer ele para temperaturas mais baixas. Marcando 18 graus ali, mas ele vai ir abaixando a temperatura novamente. Aqui ele já baixou mais a temperatura, baixou de 16, baixou dos 17 graus, ele já me avisou de uma forma diferente, já mais baixo, já tá avisando que as coisas estão voltando ao normal, e aqui no verde quer dizer que tá tudo ao normal novamente. Bom galera, nessa parte do vídeo eu vou mostrar para vocês como fica o software, tá, desse projeto, tá? Para o software a gente vai precisar da biblioteca dht.h, por causa do sensor que a gente está usando aqui. O nosso sensor de temperatura é desse tipo de biblioteca, tá? Aqui eu fiz as constantes, tá? Eu coloquei os pinos, o pino HDT, o pino do LED RGB, então cada um precisa de um pininho diferente aqui. E isso também o nosso buzzer. Aqui então, as variáveis para armazenar o valor da temperatura, da umidade também, mas a umidade não acabei usando. Aqui ele vem junto aqui no sensor HDT. Esse tipo de sensor que eu usando, ele é sensor de temperatura e umidade, tá? Então, aqui a gente define o pino e o tipo do HDT que a gente vai usar, do DHT, tá? Então aqui no setup, a gente vai colocar como dht.begin, que é para iniciar o sensor. E vamos colocar o serial begin também. Para que eu vou colocar esse serial aqui? Porque eu estava olhando aqui no monitor serial, eu desliguei a placa, mas eu estava olhando daqui no monitor serial a temperatura que ele estava, tá? Infelizmente eu não consigo gravar o monitor serial para vocês poderem ver, é só a placa mesmo, por enquanto, tá? Então aqui é a configuração dos pinos, dos LEDs e do buzzer, tá? Isso normal. E aqui no loop a gente vai colocar a seguinte coisa. Vamos colocar primeiramente um delay de 2 segundos, que é para a gente colocar entre uma leitura e a outra, tá? A gente vai colocar aqui, tem um atraso no caso do sensor, às vezes um atraso de 2 segundos e tal,
mas a gente não se preocupa muito com isso. Temperatura vai ser igual ao DHT Read Temperature, tá? Para ele ler a temperatura em graus Celsius, e umidade também para ler a umidade. Vamos colocar o serial print para a gente poder usar o monitor serial. A gente vai precisar desse serial print aqui, no caso da temperatura, mas dá para colocar um para umidade também. Eu não usei umidade, mas qualquer coisa, né? Ok. Tá. Se ocorrer alguma falha durante a leitura, tá? E essa variável aqui, ela faz isso. Ela me indica se houve algum erro na leitura. Então, se houve algum erro na leitura de umidade ou de temperatura, é para acender a luz branca. Então, é todos os pinos acesos, o LED RGB inteiro aceso. Mas se não aconteceu nenhuma falha, e aí daí a gente vai regular o nosso sensor para acender cada uma e tocar o buzzerzinho em frequências diferentes, tá? No meu caso, eu usei a temperatura de 17 aqui. Então, se a temperatura estiver maior que 17 graus, ou menor que zero, foi difícil chegar lá menor que zero, mas então a gente usou aqui. Se ela ficar maior que 17 graus, então é para ele acender o vermelho e acionar o buzzer a 2000 Hz, tá? Aqui é a parte da programação, então, tá? Então aqui é a programação para a gente acionar os LEDs, apagar os demais, deixar só o LED vermelho aceso, tá? Delayzinho aqui para o buzzer ficar tocando. Mas agora, se a temperatura for maior que 15 graus ou menor que 5, ele vai acender o azul e vai acionar o buzzer numa frequência menor, tá? Aqui a parte do LED e o buzzer aqui no final com um delay maior. Ele demorar mais para ele tocar entre uma parte e outra. Bom, se nenhuma dessas condições aqui for verdadeira, então ele vai acender a luz verde, tá? Indicando aqui o pino LED verde como ligado. E aqui no final, para a gente desligar o buzzer, né? Em vez de eu colocar aqui no final, eu coloquei aqui no finalzinho mesmo, tá? Esse é o software, não tem muito segredo. É isso aqui mesmo. Tá? Volta com o vídeo para lá. Onde que eu vou ter uma aplicação prática para isso aqui? No caso eu estiver fazendo um cultivo e seja lá o que eu estiver cultivando, preciso ficar numa temperatura ideal, de, por exemplo, 15 graus. Quando começar a aquecer, esse meu sensor aqui vai perceber que a temperatura está fora do normal e vai conseguir me alertar antes de que eu tenha que, antes que eu perca o que eu estou produzindo ou alguma coisa do gênero, tá? Uma outra aplicação desse produto que eu tenho certeza que existe é nos ar-condicionados. Nos ar-condicionados nas nossas casas, com certeza tem um sensor desse aqui, tá? Informando todo um sistema mais complexo do que o meu, mas que o princípio não é muito diferente. Por quê? O ar-condicionado da casa, você liga ele, coloca numa determinada temperatura, ele vai esfriando e para. Então, com certeza, aí, ele tem um sensor de temperatura que está indicando para ele qual a temperatura ambiente daquele local, e ele vai entender que está mais quente, então eu tenho que ligar para poder esfriar. Ou se está mais frio, eu desligo para que a temperatura volte ao normal, aquela temperatura que eu quero, tá? O princípio é o mesmo, vai mudar muita coisa aqui, isso aqui não tem nada a ver com ar-condicionado, mas o princípio acaba sendo o mesmo, tá? Uma aplicação, então, como eu disse, seria para os ar-condicionados ou para alguma lavoura que eu precise ficar numa temperatura ideal para mim ter um certo tipo de cultivo, tá? Mas as aplicações do mundo real que a gente pode ter aqui. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Eu pretendo trazer mais projetos além desse aqui, mais explicações, fazer as coisas do jeito melhor, que também não está muito bonito, mas está funcionando. É o que importa. Então eu já vou pedindo para vocês deixarem seu like, tá? Para apoiar esse canal, compartilhar também para que mais pessoas fiquem sabendo disso, sabendo dessas tecnologias, onde a gente encontra, sabendo que nada das tecnologias é uma coisa muito, muito difícil de entender, não é uma coisa muito grande, tá?
Compartilhe esse vídeo, curta, para que eu consiga continuar fazendo esses vídeos, trazer mais projetos, mais coisas legais, tá? O apoio de vocês é muito importante. Obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.